Esta é uma esperança viva. O nosso Deus está vivo. Graças a Deus por isso. Servimos um Deus de toda a glória. Que bom poder estar aqui com vocês essa noite, adorando o Senhor. Eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Deus tem uma palavra para a sua família. Deus tem uma palavra para você. Você crê nisso? Graças a Deus. Que nós possamos abrir o nosso coração para ouvirmos o que o Espírito Santo tem a ministrar nas nossas vidas hoje. Você que está cultuando a Deus conosco, por trás da tela aí, do seu smart, do seu computador, que você possa também ficar conectado à palavra do Senhor nesta noite. Abra sua Bíblia comigo, no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse. Esse é fácil de encontrar. Livro do Apocalipse, capítulo 12. Nós iremos ler a partir do versículo 1. Livro do Apocalipse, capítulo 12. Antes de nós lermos o texto, eu gostaria de lembrar algo muito importante para todos que estão aqui hoje, principalmente diante desses dias maus que nós estamos vivendo. Você, discípulo de Jesus, quem é discípulo de Jesus aqui, levanta a mão. Que bênção. Você, discípulo, discípula de Cristo, não pode esquecer que você está em constante batalha. Para nós cristãos, o mundo não é apenas um lugar onde nós desfrutamos de coisas boas e abençoadas criadas por Deus. O mundo para nós também é um constante campo de batalha. É um lugar onde nós estamos diariamente enfrentando uma guerra. E essa guerra possui 3 frontes. Essa guerra possui 3 dimensões. Uma delas foi falada aqui hoje pelo pastor Lobo. Você que ainda não fez lá a sua inscrição, aproveite depois do culto e faça, que eu creio que vai ser uma bênção na sua vida. O primeiro fronte de batalha é a batalha que ele disse aqui no vídeo, é a luta que nós temos contra nós mesmos. Você dorme com o inimigo todo dia, e com o inimigo em potencial, com o inimigo que pode causar danos. E não é a sua esposa e seu marido. Não adianta você olhar para o lado e falar, não falei que você está sendo meu inimigo nesses últimos dias, é você mesmo. Você é seu inimigo, seu coração é enganoso e prega peças. Você é o seu primeiro fronte de batalha, a luta que você trava consigo mesmo diariamente. O segundo fronte de batalha é a cultura presente nesse mundo. Nós vivemos em um mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Isso significa que esse mundo está cheio de elementos culturais, de princípios e valores que norteiam as pessoas e que são contrários à vontade de Deus. Por isso que Paulo diz que nós não devemos nos conformar. Quando você quer um bolo redondo, você coloca a massa numa forma redonda. Quando você quer um bolo quadrado, você coloca numa forma quadrada. Você não pode se conformar à forma desse mundo para que você não tome a forma desse mundo. Porque a cultura presente nesse mundo faz parte também e é um dos frontes de batalhas que nós enfrentamos. Mas há também um terceiro inimigo. E é sobre a guerra contra esse terceiro inimigo que eu quero falar para vocês essa noite. Uma guerra que em Cristo Jesus nós podemos ser vitoriosos. E esse inimigo é Satanás e os seus anjos. Nós não acreditamos que Satanás é uma força impessoal. Tem muitas pessoas que acreditam que o mal é uma força impessoal, mais ou menos parecido com uma eletricidade, com energia elétrica. É um negócio que atrai, não. Nós acreditamos que nós temos um inimigo pessoal, que faz parte desses inimigos que nós enfrentamos diariamente.
Portanto, como cristãos, como discípulos de Jesus, nós também somos chamados de soldados. Por quê? Porque nós estamos vivenciando diariamente um cenário de guerra com 3 frontes inimigas diferentes. E nós precisamos nos atentar e discernir para que possamos triunfar em meio à batalha. E esse texto que nós iremos ler, Apocalipse capítulo 12, nos apresenta alguns princípios que nós precisamos aplicar na nossa vida e mostra algumas verdades que estão ligadas a este terceiro inimigo que nós enfrentamos. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Em outras palavras, que nossa luta não é contra outro ser humano, que a nossa guerra é contra todo principado, potestade, é contra os poderes do mal. E nessa guerra, Cristo pode nos fazer vitoriosos se nós aplicarmos a palavra dele na nossa vida. E eu quero ler com você o que diz Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 1. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Versículo 13, quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Agora pula lá para o versículo 17, o dragão irou-se contra a mulher, e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, nós queremos te ouvir, fale ao nosso coração, desperta a nossa mente e o nosso espírito para a realidade da guerra que travamos diariamente contra Satanás e os seus anjos, e não apenas isso,
Que o Senhor possa nos ajudar a submeter-se à Tua vontade, para que possamos vencê-los. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, e que tão somente a voz do Seu Espírito encontre guarida nos nossos ouvidos e nos nossos corações nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Quando o livro do Apocalipse foi escrito, o povo de Deus estava vivendo um momento, um cenário de grande perseguição e angústia. O Império Romano estava aprisionando e matando muito dos nossos irmãos. Inclusive, o escritor desse livro, o apóstolo João, estava preso numa ilha que era uma colônia penal por causa do testemunho de Jesus. De forma que, nesse contexto em que o livro foi escrito, havia grande perseguição. Os nossos irmãos tinham seus bens confiscados, porque eles reconheciam o senhorio de Jesus. E o propósito desse livro foi trazer consolo e esperança para esse povo que vivia nessa constante guerra, nessa constante batalha. Isso porque o livro do Apocalipse trata da vitória do povo de Deus contra todo o império das trevas. O livro do Apocalipse foi dado a nós para mostrar que apesar das lutas, que apesar das perseguições, que apesar dos nossos inimigos, em Cristo Jesus, no final de tudo, nós iremos triunfar. De forma que o povo que vivia em perseguição e em guerra, ao receber esse livro, mostrando o triunfo do povo de Deus, recebeu consolo e alegria no coração. Eu conheço uma pessoa que, quando o livro do Apocalipse é aberto na igreja, para ser lido, ela sai do culto, porque ela tem medo do livro do Apocalipse. E eu disse uma vez, olha, o livro do Apocalipse não é um livro para ser temido, porque quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, aquela sensação de espanto, não. O livro do Apocalipse é um livro para ser celebrado, porque ele mostra que o Cordeiro foi, é e sempre será vencedor sobre todas as coisas. E nós, como igreja, somos uma igreja triunfante e militante, cujo poder das trevas não tem domínio sobre nós. De forma que esse livro traz esperança e alegria. E quando nós lemos aqui esse capítulo 12, ele fala sobre um cenário de batalha, sobre um cenário de guerra, que muito tem a ver com aquilo que nós vivemos diariamente na nossa guerra contra Satanás e os seus anjos. João disse que viu um sinal extraordinário no céu. Ele viu uma mulher vestida de sol, com a lua embaixo dos seus pés e que tinha uma coroa, um diadema com 12 estrelas sobre a cabeça. E diz que essa mulher estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Essa mulher aqui descrita simboliza o povo de Israel, cujo propósito na história era trazer o Messias para o mundo. Essa mulher identificada com o sol, a lua e 12 estrelas sobre a cabeça. Eu sei que você conhece a Bíblia, e você vai lembrar do sonho que José teve quando ainda era um adolescente de cerca de 17 anos, quando ele viu o sol, a lua e as estrelas se prostrando diante dele, simbolizando que ele governaria sobre o povo de Israel. E João aqui traz os elementos que José viu, simbolizando o povo de Israel, para mostrar que essa mulher aqui era o povo de Israel. E porque o texto diz que ela estava gritando com dor, isso porque foi com muito sofrimento que o povo fiel esperou por muito tempo para que o Messias chegasse ao mundo. Então temos aqui em primeiro lugar uma mulher grávida que representa o povo de Deus que esperava o Messias.
João relata também um outro sinal. Ele diz que viu um dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo uma coroa em cada uma de suas cabeças, e que esse dragão arrastou com a sua cauda 1/3 de todas as estrelas do céu, lançando-as na terra. Esse dragão representa o diabo, e o texto faz menção a 1/3 dos anjos que foram seduzidos por ele e expulsos do céu. As 7 cabeças aqui simbolizam a inteligência e a sagacidade do diabo, e os 10 chifres, o seu poder. Portanto, nós estamos enfrentando um inimigo sagaz, um inimigo ardiloso, um inimigo inteligente e que é poderoso. Chifre na Bíblia é sinônimo de poder. Então, quando você vê alguma coisa e vê um animal com chifre, chifre simboliza poder. E aí o texto fala desse dragão que possui 7 cabeças e 10 chifres, mostrando ele é um ser poderoso. Todavia, eu gostaria de abrir um parênteses aqui, para nós refletirmos sobre algo muito importante. Todas as vezes que nós falamos sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual, sobre Satanás e os seus anjos, normalmente as pessoas se dividem em 2 grupos. 2 grupos dos quais você e eu não podemos fazer parte. Nós precisamos fazer parte de um terceiro grupo. E quais 2 grupos são estes, pastor? Primeiro, o primeiro grupo é formado por aqueles que superestimam o poder de Satanás. O primeiro grupo é formado por aqueles que superestimam o poder de Satanás. Essas pessoas atribuem a Satanás um poder e um status que ele não tem. E atribui coisas a ele também que ele não fez. Por exemplo, irmão, o pneu do teu carro está literalmente careca, já está na câmara de ar. Tu está vindo para a igreja ou para o trabalho, o pneu fura. O diabo já começou a se levantar contra mim. Irmão, vai no borracheiro. A gasolina só está no cheiro. Vai dar tempo de chegar no posto de gasolina. A gente, homem, é duro para essa coisa. A gente conhece o nosso carro. Metade do caminho acaba a gasolina. Foi o diabo que se levantou. Tem crente que tem medo. Crente, gente que é lavado pelo sangue de Jesus, que tem medo de mal olhado, que teme inveja alheia, que tem medo de macumba, de boa cumba, de tricumba e tudo que termina com cumba. E a gente esquece que sobre a vida daqueles que estão em Deus não vale encantamento, porque as bênçãos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Para aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, pode colocar seu nome na boca do elefante, meu irmão, porque o Senhor está contigo. Porque nós temos essa visão, nós temos essa mentalidade de superestimar o poder de Satanás. Tinha uma irmã na igreja que eu pastoreava, ela tinha alguns transtornos mentais, entre eles a mania de limpeza. E esse problema de mania de limpeza era algo que ela tinha não apenas quando ela estava dentro da casa dela. Para você ter ideia da intensidade, ela limpava toda a quadra, todas as ruas da quadra onde ela morava. Varria todo dia. A rua da igreja, ela era uma das ruas mais limpas da minha cidade. E ela sempre ia nos cultos. E um dia, um irmão chamou ela para orar. Vem cá, irmão, eu quero orar por você. Colocou a mão sobre a cabeça dela e começou: eu repreendo o demônio fulano de tal, eu repreendo o demônio cicrano, eu repreendo o chupa-cabra, eu repreendo não sei o quê, e falou o nome assim de um monte de demônio. De repente ela interrompe a oração, tira a mão da cabeça dele e fala: pera aí, pastor, pera aí. Então imagina, todo mundo olhou: o que está acontecendo? Um ou 2 desses aí eu posso até ter, mas esse monte aí que você está falando, eu não tenho não. E isso acontece muitas vezes na nossa visão, porque nós estamos superestimando o poder de Satanás.
Agora, existe também um outro grupo, que é o grupo daqueles que subestimam o poder de Satanás. Nós não podemos superestimar, atribuindo a ele status, poder e coisas que ele não fez, mas também não podemos superestimar o poder de Satanás. Essas pessoas tratam o diabo como se ele fosse neutro e não tivesse capacidade de causar dano. O diabo é um ser poderoso e engenhoso. Gente que repreende o diabo quase no seu próprio nome. Eu falei aqui pela manhã, que uma vez eu liguei a televisão e tinha um pastor orando, expulsando o demônio. E ele disse o seguinte, literalmente essa foi a oração dele: Deus, se eu ainda tenho moral com o Senhor, eu expulso Satanás no meu nome e no nome de Jesus. Como se nós tivéssemos algum poder de nós mesmos em relação a esse inimigo que é mais poderoso e mais inteligente do que qualquer um de nós. E o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, diz que nós não podemos ignorar as intenções de Satanás. Por isso Pedro fala que nós devemos ser sóbrios e vigiar, porque se nós dermos lugar, o diabo vai causar estrago. De forma, queridos, que nós precisamos ter uma visão bíblica e equilibrada, não superestimando, mas também não podemos subestimar o poder do inimigo, porque nós estamos em guerra, porque nós estamos em batalha, e ele é o inimigo que está no nosso encalço. Ele é o inimigo que vai tentar nos destruir, ele é o inimigo que vai tentar roubar a nossa vida com Deus. O texto diz que esse inimigo, ele se levantou contra Deus, que Miguel o enfrentou, e ele foi expulso do céu com 1/3 dos anjos. E não apenas isso, o versículo 12, lá no final, diz que ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Ele sabe que lhe resta pouco tempo, e neste pouco tempo, ele quer fazer o máximo de estrago possível. E ele faz o máximo de estrago possível, estragando a nossa vida, estragando a nossa relação com Deus, estragando a sua família, estragando a sua vida emocional, estragando a sua vida espiritual. Agora preste atenção em algo muito importante que esse texto diz para nós. Nós precisamos quebrar um paradigma, nós precisamos quebrar um falso pensamento. O texto fala que o diabo foi vencido no céu e lançado na terra. Preste atenção nisso. O diabo não está no ringue com Jesus. Às vezes a gente tem uma visão que o diabo está lutando no ringue com Jesus, que o diabo está lutando contra Deus. O diabo não está lutando contra Deus. Como assim, pastor? Não. Ele já foi vencido. Paulo fala que quando Jesus morreu na cruz, ele despojou todo o principado e potestade e os expôs publicamente. Paulo está utilizando um cenário de homenagem militar que era dada a um general quando ele chegava vencedor do campo de batalha. Ele desfilava pelas ruas de Roma, passando pelo arco do triunfo, com os louros sobre a sua cabeça e trazendo amarrado atrás de si os seus inimigos, expondo eles ao vexame diante do público que aplaudia. Foi exatamente isso que Jesus Cristo na cruz fez com todo o principado e potestade. Jesus os venceu e os expôs ao vexame, de forma que ele já foi completamente derrotado por Deus, de forma que ele não está lutando contra Deus. Então, com quem que o diabo está lutando? Contra você, contra mim, contra nós. Olha o que diz o versículo 17.
O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. A luta do diabo hoje é contra você, é contra mim, é contra a igreja de Jesus, é contra os servos fiéis. Jesus já o venceu, quem ainda não o venceu completamente somos nós. Por isso nós precisamos de Jesus, que é o valente que despojou o diabo. Por isso que nós enfrentamos o diabo no nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus já o venceu, Jesus já o derrotou. E não apenas isso, ele diz que se nós perseverarmos, se nós vivermos uma vida de fidelidade a Ele, que em breve Ele esmagará Satanás totalmente debaixo dos nossos pés. A luta do diabo é contra você, é contra a igreja, é contra o seu casamento, é contra os seus filhos, porque lhe resta pouco tempo. E nesse pouco tempo ele quer fazer estrago, nesse pouco tempo ele quer destruir vidas. E é por isso que nós precisamos discernir e entender que nós estamos nesse campo de batalha que ruge. E nós precisamos nos posicionar para que em nome de Jesus nós possamos vencer este inimigo que é real, poderoso, sagaz e inteligente. Agora, como que nós podemos vencê-lo? Quais são os princípios que nós podemos aplicar na nossa vida? O que nós precisamos entender para que os nossos olhos possam ser abertos e nós possamos crer, ver e se posicionar diante desse mundo espiritual que está em guerra e que nós somos personagens deste mundo? Como que nós podemos vencer o diabo e os seus anjos? O texto nos ensina alguns princípios que nós precisamos aplicar no nosso coração e na nossa vida, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus se nós apropriarmos disso. O que nós precisamos? Primeiro, você precisa conhecer as estratégias e armas usadas pelo inimigo. Você precisa conhecer as estratégias e armas usadas pelo inimigo. É impossível se defender em uma guerra se você não souber quais as armas que o inimigo possui. Você também não consegue atacar se você não souber quais armas ele usa. E o diabo possui armas, e algumas delas bem sutis, que ele usa contra nós e que nós muitas vezes não percebemos. E para nós triunfarmos sobre ele, nós precisamos entender que armas são. E eu separei 3 armas aqui que o diabo costuma usar. São suas armas principais. São aquelas que ele usa de imediato. São aquelas que ele é especialista. Qual a primeira arma do inimigo? O poder de enganar. O versículo 9, o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente. Está fazendo menção à personificação de Satanás no Éden, quando ele enganou Eva, e que por sua vez enganou a Adão. O diabo derrotou os nossos pais no Éden, através do engano. Deixa eu dizer algo para você. Se você acha que, pelo fato de você bater o cartão aqui todo domingo, de você entregar seu dízimo, de você vir na igreja, que isso te livra do engano do diabo, é você que está enganado. Porque Adão e Eva, eles se perderam no paraíso. E há muitas pessoas perdidas aqui. Eu costumo dizer que os mais perdidos de todos os perdidos não estão lá fora, estão aqui dentro da igreja. Não são discípulos, é uma multidão
que está aqui, que ouve a palavra, que tem contato, mas não é transformado. Porque está sendo enganado dentro da igreja, como Eva e Adão foram enganados dentro do paraíso. Estar dentro da igreja não te coloca uma redoma protetora que vai te impedir de ser enganado pelo diabo. O que vai te fazer não ser enganado por ele é o seu posicionamento diante de Jesus e diante de sua palavra. E é isso que nós percebemos, porque o diabo ele usa de engano. João 8,44 diz que o diabo é o pai de quê? Pai de quê? Da mentira. Você já parou para pensar por que ele é descrito como pai da mentira? Talvez você pense, pastor, porque ele conta muitas mentiras. Não. Deixa eu dizer algo para você. O diabo não conta muitas mentiras. Ele é o pai da mentira, porque as mentiras dele têm a aparência de verdade. Em cada 10 palavras que o diabo usa para nos seduzir, 9,99 são verdadeiras. Mas a vírgula que ele coloca, uma palavrinha que ele coloca ali que representa 0,01, distorce todas as outras verdades que ele falou. Porque ele é ardiloso na forma de enganar. E nós precisamos lembrar que o nosso principal campo de batalha é a nossa mente. O diabo deseja plantar sofismas em sua mente. O que é sofismas, pastor? Coisas com aparência de verdade, mas que é mentira. Algo que parece fazer sentido, mas está errado. Quantas pessoas que caem nas ciladas do diabo, porque cederam ao engano dele, e pecaram e se desviaram, porque acharam que aquilo que eles estavam fazendo era certo e correto. Havia uma justificativa. Por exemplo, tu é trabalhador, trabalha pra caramba, dia e noite, sol e chuva, mas não entra muito dinheiro. E tu vê um monte de gente aí que não trabalha tanto como você, embolsando dinheiro. E chega um belo dia que o inimigo resolve fazer um cafuné. Rapaz, você é tão trabalhador. Olha como que você trabalha. Sua família merece uma vida melhor. Olha a sua esposa, ela compra para ela aquele colar, mas eu não consigo. Mas você merece. Uma vez só não tem problema. Você merece. Olha o que as pessoas estão fazendo aí. Você acha que você não merece também? E você é verdade, eu mereço. E aí, meu amigo, você dá o seu cadastro para o diabo amarrar. O problema é que quando você dá seu cadastro para ele amarrar, ele leva seu pé inteiro. Porque ele tenta colocar no nosso coração justificativas para o pecado. Você está em crise no casamento, não está sendo tratado como gostaria. E aparece aí um cheiroso, uma cheirosa enviada pelo diabo, para tentar suprir sua carência. E o diabo sopra no seu ouvido, está vendo? Ele te valoriza. Ele e ela te dá o valor que você não tem em sua casa. Chuta o pau da barraca, vale a pena. O importante é ser feliz. E aí você fala, é verdade, meu casamento não está legal. E aí você esquece que Deus pode transformar sua esposa e seu marido. Você esquece que não existe casamento perfeito, todos nós estamos sendo transformados. E aí você acha que a sua felicidade está no outro e na outra que nunca deveria ter sido seu ou sua. E você cede o engano dele porque ele te enganou, fazendo com que você fizesse algo errado, achando que era certo, porque ele estava justificando a sua necessidade. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã, porque o diabo mora na porta da necessidade. Quando você estiver com fome, ele vai te oferecer pão, porque ele vai querer te enganar. Sabe qual que é o problema? O problema é que nós acostumamos a achar que o diabo quer nos destruir, nos tornando pessoas tristes. É claro que tem gente que ele faz isso, mas deixa eu te dizer algo, o diabo quer ver você bem.
O diabo quer ver você feliz. Ele quer te dar pão para matar a sua fome. Quando você estiver diante da cruz e do sofrimento, ele vai querer te oferecer glória. Ele vai querer te oferecer status. O diabo quer ver você feliz. Mas, tem um mas sempre. Para que essa felicidade chegue ao seu coração, você precisa desviar um pouquinho para a direita ou para a esquerda. Contanto que você desobedeça a Deus, Ele quer fazer você feliz. Há pessoas que acham que o diabo quer vê-los prostrado diante dele. O diabo não quer que você sirva a ele. Como assim, pastor? A gente acha que fazer a vontade do diabo é não fazer a vontade de Deus e se tornar, sei lá, um praticante de magia negra, ou fazer alguma coisa assim cabulosa, ou prostrar diante dele. A vontade do diabo não é que você o sirva. O diabo não quer fazer você servi-lo. O propósito do diabo é que você sirva a você mesmo. Se você começar a servir a você mesmo, a viver pela tua vontade, a viver tão somente pelo seu prazer, a viver tão somente pela sua felicidade, você está fazendo a vontade dele. Porque ele é engenhoso, ele é meticuloso. Exemplo, Jesus reúne os seus discípulos a caminho de Jerusalém, ele para nas regiões de Cesareia de Filipe, ele diz o seguinte: eu estou indo para a cruz, eu vou morrer, eu vou ser entregue nas mãos dos religiosos, eu vou ser cuspido, eu vou para a cruz, é o plano de Deus para a minha vida. E aí chega o apóstolo Pedro, que acabara de ser usado por Deus, para entregar uma grande revelação para Jesus. E esse Pedro que deu lugar para Deus, deu lugar também para o diabo. E o diabo olha, e Pedro olha para Jesus, influenciado pelo diabo, e diz: coitadinho do Senhor Jesus, tenha pena de si mesmo. Que cruz o quê? Você não tem que morrer não. Pensa na sua felicidade. Pense em si mesmo, para um pouquinho e pense. Jesus olha para Pedro e fala: arreda-te para trás, Satanás, porque você não consegue discernir os propósitos de Deus. O diabo quer fazer você feliz, ele quer te ver bem, ele quer fazer milagres em sua vida. Tem milagres que nós estamos esperando de Deus, gente, que só o diabo pode fazer. Só ele podia transformar pedras em pães para Jesus no deserto, porque esse não era o propósito de Deus. Desde que para isso você desobedeça à vontade de Deus, ele vai tentar te enganar, fazendo com que você ame a sua própria vida. Coitadinho de você, você merece. Você já parou para perceber como que a nossa sociedade é uma sociedade que diz que o importante é você fazer aquilo que você sente no seu coração, que o importante é você ser feliz, doa quem doer, reclame quem reclamar. Então, se esse casamento que você está não te faz feliz, larga ele, arruma outro, porque esse vai te fazer feliz. Se o seu filho vai estragar a sua felicidade, quando ele nascer, joga ele numa lata de lixo. Importante é ser feliz. E a gente vive a partir do nosso coração, satisfazendo a nossa vontade, achando que vamos encontrar felicidade. Todavia a gente esquece que a vida plena só é encontrada na presença de Deus quando nós falamos não aos banquetes que o diabo nos oferece. Então tome cuidado. Ele nunca vai chamar você para você servi-lo, para você se prostrar diante dele. Ele vai querer ver você prostrado diante de você mesmo, satisfazendo a sua vontade, sendo feliz, contanto que para isso você desobedeça à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Segunda arma que o diabo usa é a divisão. O versículo 9 ainda diz que o grande dragão foi lançado fora e diz:
ele é a antiga serpente chamada Diabo. Preste atenção nisso, diabo não é um nome. Diabo é um adjetivo que revela o caráter dele. E um dos significados da palavra diabo é aquele que divide. Este ser denominado diabo vai tentar usar a divisão para destruir a sua vida, para destruir a sua família. O diabo vai lutar para dividir o seu casamento. O diabo luta constantemente para dividir a igreja de Cristo. Porque faz parte da natureza dele causar divisão, causar várias visões. E tem muita gente, muita família que não consegue chegar onde deseja, porque as pessoas da família estão olhando para lugares diferentes. Agora olha que interessante, esse diabo, cujo significado é aquele que traz divisão, ele luta para que o caráter de Deus não seja revelado na nossa vida. Por que o diabo luta para causar divisão? Porque a natureza do nosso Deus é uma natureza una. Nós servimos um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 17, a oração que é chamada de oração sacerdotal de Jesus, ele ora para os seus discípulos, ele ora inclusive para você e para mim, pedindo que nós fôssemos um. Pai, eu oro para que eles sejam um, como nós somos um, porque assim o mundo vai te conhecer. Quando que o mundo conhece Deus, conhece o Pai? Quando a igreja de Jesus, quando os discípulos de Jesus se tornam um como o Pai é um. Quando nós somos um, quando a sua família é uma, você está revelando o caráter de Deus. E o diabo vai tentar trazer divisão para a sua casa, para a sua igreja, para a sua família, para desfigurar o caráter de Deus presente em você. E é por isso que nós não podemos dar lugar para ele. É por isso que nós precisamos discernir. Gente, você está com raiva do seu irmão de sangue, mesmo da sua família, você não conversa, está de biquinho, e você acha que é normal, que é coisa de família, é divisão do diabo. Você não conversa mais com seu pai, você está brigando com seu irmão por causa da herança, e você acha que é coisa normal de família, é divisão, é coisa do diabo. Você está fazendo partidos para você, fazendo grupinhos, panelinhas, e você acha que é coisa normal, faz parte da natureza humana. Isso é divisão, isso é coisa do diabo. Você não está com um bom relacionamento com a sua esposa e não quer resolver isso, não luta para melhorar, e você acha que isso é coisa normal. Isso é divisão, é coisa do diabo. Porque ele luta para dividir, porque um reino dividido contra si mesmo não pode prosperar. Uma família dividida, uma igreja dividida, uma empresa dividida, relações divididas não terão êxito. E você precisa discernir e entender isso, porque nós, discípulos de Jesus, não somos aqueles que vivem na divisão, nós somos aqueles que trazem reconciliação. Nós somos ministros da reconciliação, que é contrária ao diabo que traz divisão. E você precisa abrir os seus olhos espirituais para entender isso. Por exemplo, a Bíblia fala sobre o casamento. Deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher e tornar-se-ão o quê? Uma só carne. Deixa eu dizer algo para você. Não é um mais um. Você sabia que a Bíblia não ensina conta de adição, nem de subtração e nem de divisão? Vamos lá, gente. Quanto que é um mais um? Você é bom de matemática, que eu sei. Quanto que é um mais um? 2. Mas a Bíblia fala que o homem vai se unir à sua mulher e vão se tornar um. Não é divisão, é multiplicação. Quanto que é 1 vezes 1? 1. Homem,
você tem dons, você tem potenciais, você é uma bênção nas mãos de Deus. A sua esposa tem dons, enxerga o que você não enxerga. Escuta a sua esposa. Discerne muitas coisas. Tem talentos. É um homem, uma mulher, potencialidade vezes potencialidade, que vai se transformar em uma potencialidade nas mãos de Deus, maior ainda para refletir o caráter de Deus, que é um. Mas o problema é que a gente olha para a esposa e para o marido e a gente só vê os defeitos. E a gente esquece, quando a gente está lidando com os defeitos dos outros, é porque a gente não está lidando com os nossos defeitos. Deixa eu dizer algo para você. Se você não lidar com os seus próprios defeitos, sabe o que o diabo vai fazer? Vai fazer você lidar com os defeitos dos outros. Gente que olha os defeitos dos outros e que vive querendo mudar o outro, que vive a partir do defeito do outro, a partir do que o outro é, ou do que o outro não é, ou daquilo que ele gostaria que o outro fosse, é alguém que não consegue enxergar os seus próprios defeitos, porque quando a gente olha para os nossos próprios defeitos, a gente clama a Deus por misericórdia, e a gente passa a ter misericórdia do outro que também tem defeitos. Mas o diabo não deixa a gente enxergar isso. Porque ele vai dizer para você que você está certo. Ele vai dizer para você que a sua vontade está certa. Que é a sua vontade, que é o seu querer. Que é o que você deseja. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus, eles se tornaram como Deus. Se você olhar no livro do Gênesis, você vai ver que o diabo seduziu Eva, dizendo o seguinte para ela: pode comer desse fruto. E ela disse: não, Deus disse que o dia que eu comer eu vou morrer. E ele disse: mentira! O dia que você comer, você vai ser semelhante a Deus, conhecedora do bem e do mal. E ela pegou o fruto e comeu, e deu também para o seu marido. Olha que interessante, Adão e Eva até então faziam tudo juntos, porque era 1 vezes 1 que dava 1. E é a primeira vez que aparece dizendo que primeiro ela comeu para depois dar. Porque ela pensou primeiro em si. Porque o diabo vai fazer você pensar em si. E aí quando Deus percebe o que Adão e Eva fizeram, ele diz o seguinte: agora o homem e a mulher é como um de nós, é como a Trindade, conhecedora do bem e do mal. E você vai dizer: mas o que é ser conhecedor do bem e do mal? Porque o homem se tornou como a mulher, o homem e a mulher se tornaram como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que significa isso, pastor? Porque o próprio Deus disse que Ele também é conhecedor do bem e do mal. E Deus não tem pecado. O homem e a mulher, quando comem do fruto, eles se descobrem como um pequeno eu. Até então, queridos, só existia um eu que ditava aquilo que era certo, era o grande eu sou. Era aquele que dizia e todo o universo obedecia. Só existia o grande eu sou que organizava o mundo. Mas quando Eva come do fruto, ela se descobre como um eu, diferente do grande eu sou. Quando Adão come do fruto, ele se descobre como um eu diferente do pequeno eu da Eva e do grande eu sou. E agora o que acontece? Guerras de vontade. Existe a vontade de Deus. Porque ser conhecedor do bem e do mal é aquele que estipula aquilo que é certo e aquilo que é errado. Aí agora Eva come. Agora Eva também tem razão. Eva vai dizer o que é certo e o que é errado, porque agora ela tem uma vontade diferente. E Adão, por sua vez, que comeu do fruto, também agora vai dizer o que é certo e o que é errado, de forma que agora não existe mais uma vontade, que é a vontade do grande eu sou. Agora existe a vontade de Deus, a vontade de Eva e a vontade de Adão. E quando Deus chega para Adão, o que você fez? O que ele fala? Foi eu não, foi essa mulher aí. O que eu quero dizer com isso? Que muitas famílias estão vivendo essa guerra de vontade. Porque o diabo tem colocado divisão, o marido tem lutado para fazer a vontade dele, a esposa tem lutado para fazer a vontade dela, que é diferente da vontade dos filhos. Presta atenção,
Todas as crises, todas as lutas que nós temos, todas as discussões, quer seja na internet, quer seja na sua casa, é para ver qual vontade vai ser feita, é para ver quem tem razão, se é você ou se é o outro, e nós precisamos quebrar isso, porque isso é divisão, e como se quebra isso? Sujeitando a vontade do grande eu sou. Por isso Jesus nos ensinou a orar, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu abro mão da minha vontade, porque eu não quero divisão, eu quero viver a partir do seu reino de amor. E você precisa quebrar isso na sua vida. Terceira arma que o diabo usa, as adversidades. O versículo 9 ainda continua dizendo: esta é a antiga serpente chamada diabo ou Satanás. Satanás também não é um nome, é um adjetivo que revela o caráter dele. Satanás significa adversário. Quem é o diabo? Quem é a antiga serpente? Ele é chamado de Satanás, adversário. Aquele que vai se levantar constantemente contra nós. Aquele que Pedro fala, que está rugindo como leão, buscando todo aquele que ele possa devorar, tragar. É isso que ele quer, ele está rugindo ao nosso derredor. E ele vai usar as lutas do dia a dia, as angústias do dia a dia, para querer fazer com que você perca a fé. Ele vai dizer para você o que ele disse de Jesus, o que ele disse para Jesus: ué, tu é filho de Deus e tu está com fome? Ele vai dizer para você: ué, tu é crente, filho de Deus e está passando por essa luta? Deus te abandonou. Ele vai usar as adversidades para gerar no seu coração dúvida, para gerar no seu coração medo. E é por causa disso que nós precisamos crer que o Deus de toda a terra está no controle da nossa vida, e nós não podemos esmurecer na nossa fé diante das ciladas que o diabo tenta nos preparar. Porque existe um valente que é mais forte que esse valente, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Quantas pessoas abandonando a fé por causa das lutas, por causa das angústias? Quantas pessoas que essa pandemia levou para longe dos caminhos do Senhor? Sabe por quê? Porque o diabo está ao derredor. E Pedro, ele usa uma figura muito típica daquela época, que era quando os pastores faziam uma redoma, uma espécie de curral, com árvores, com galhos, e colocava as ovelhas ali no meio. E às vezes os pastores se apartavam. E o que o leão fazia? Ele ficava andando ao derredor do aprisco. Quando ele chegava de um lado, as ovelhas corriam para o outro lado. Quando ele ia para esse lado e rugia, as ovelhas corriam para esse lado, de forma que elas ficavam batendo nas paredes, nos galhos. Quando de repente uma ovelha saía do aprisco da redoma, o leão a devorava. E existem muitas pessoas que estão ouvindo o rugido do diabo, quando deveria ouvir o rugido do leão da tribo de Judá. Não abandone a sua fé, porque o adversário vai tentar usar as adversidades da vida para te destruir. Então você precisa entender essas armas que o diabo utiliza: a arma do engano, a arma da divisão e a arma da adversidade. Mas como nós podemos vencê-lo? E eu quero terminar dizendo: nós precisamos aplicar alguns princípios na nossa vida. Como vencer o diabo? Olha o que diz o versículo 11 do capítulo 12, versículo 11 do capítulo 12. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Como nós podemos vencer o diabo e as suas hostes malignas? Como nós podemos vencer Satanás? Através do sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus que nos dá autoridade para vencer o diabo. De nós mesmos nada podemos fazer. Temos um inimigo mais poderoso, mais inteligente do que nós. E esse inimigo tem feito muitas vítimas. Somente pelo sangue de Jesus nós podemos vencê-lo.
de forma que esse sangue precisa ser aspergido nos umbrais dos seus corações, que inclusive é o tema do nosso seminário, sangue nos umbrais, e está lavado, remido pelo sangue de Jesus, é quando eu me sujeito a Ele. Porque a gente acha que clamar pelo sangue, infelizmente no meio da igreja, clamar pelo sangue de Jesus virou uma espécie de mandinga, virou uma espécie de benzimento. Você vê a televisão aí direto, começou a ser usado como jargão, como que se simplesmente eu clamasse pelo sangue de Jesus e faria algum efeito. Não, o sangue de Jesus está presente na minha vida quando eu decido me sujeitar à vontade de Deus. Por isso que o Tiago fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando que o sangue de Jesus está aspergido no meu coração? Quando que o sangue de Jesus está nos umbrais da minha alma? Quando eu me posiciono, quando eu me sujeito à vontade de Deus. E olha que interessante, a Bíblia não diz que você tem que correr do diabo. A Bíblia fala que você tem que correr das paixões. Em outras palavras, você tem que correr de você mesmo. Mas o diabo, a gente resiste ele. E por que a gente resiste ele? Porque antes nós decidimos nos sujeitar a Deus. O Deus que já o venceu, o Deus que já o subjugou, o Deus que já o derrotou, o Deus que já o expôs publicamente. Quando eu me sujeito a esse Deus, eu tenho capacidade de resisti-lo. E sabe o que vai acontecer? Ele vai bater em retirada na sua vida. Porque você tem autoridade no nome de Jesus. Você tem autoridade no nome de Jesus para ordenar, para que os poderes do diabo sejam desfeitos na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua empresa, porque o sangue de Jesus está sobre você e você decidiu se sujeitar a Deus. É o sangue do Cordeiro na nossa vida. É o sangue do Cordeiro na nossa alma, é o sangue do Cordeiro no nosso coração, é olhar para o sacrifício de Jesus na cruz e lembrar que quando nós nos crucificamos com Cristo, nós podemos dizer que nós estamos vivendo para Cristo, e Cristo está vivendo em nós, e a vida que agora nós temos na fé no Filho de Deus, que destronou todo o poder do diabo. Você precisa crer. Você precisa levantar sua voz de autoridade. Você não tem que ter medo do inimigo. É ele que tem que ter medo de você. Não por causa de você, mas por causa daquele que está em você e vive com você, e que te deu autoridade para entrar, para derrubar as portas do inferno. Jesus disse que as portas do inferno não resistiriam contra a sua igreja. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus, e você faz parte da igreja de Jesus, é uma igreja que milita, que vai às portas do inferno e destrói tudo aquilo em nome de Jesus, submetendo a autoridade de Jesus. E é isso que você precisa fazer hoje, se levantar e se posicionar, porque o sangue de Jesus está sobre você. Como que eu venço o diabo? Através da obediência incondicional a Cristo. Versículo 11: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Olha o que o texto fala. Que as pessoas que venceram o diabo foram aquelas que resolveram obedecer a Deus incondicionalmente, mesmo que a sua cabeça estivesse sido colocado a prêmio. Eles não amaram a vontade do diabo, eles não amaram a sua própria vida, mas eles se submeteram à vontade de Deus. Como que nós vencemos o diabo? Obedecendo a Deus incondicionalmente. É isso que nós precisamos fazer. Obedecer a Deus significa não dar espaço para o diabo agir na nossa vida, como disse o pastor Gilson aqui mais cedo, falando sobre oferta, sobre dízimo. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão, minha irmã. Você sabia que o diabo não pode ir até você? O diabo não pode ir até você, sabe por quê?
Porque você está em Cristo Jesus. Você está escondido em Deus, mas Ele pode convidar você a vir até Ele. E quando que nós aceitamos ir até Ele? Quando nós resolvemos desobedecer à vontade de Deus, cedendo ao engano dEle. Por isso diga não, obedeça à vontade de Deus, mesmo que isso te custe alguma coisa, porque é verdade, há momentos que obedecer à vontade de Deus nos custa muito, mas esse muito que custa vale a pena diante do prêmio que Ele tem preparado para nós diante de toda a eternidade, porque nós não somos aqueles que amam a própria vida, nós amamos a Deus. Você lembra de Jó? É interessante, porque o diabo, ele não duvidava do caráter de Jó. Quando Deus falou, viste meu servo Jó, homem fiel a mim, teme ao Senhor, que desvia de todo mal. Sabe o que o diabo falou? Mas também, tu cerca eles de tudo, dá do bom e do melhor, desse jeito qualquer um pode te obedecer. Tira tudo que ele tem, que tu vai ver se ele não vai blasfemar. Sabe o que o diabo duvidou? Não foi do caráter, foi da intenção do coração de Jó. Ele diz o seguinte: tira tudo que você vai ver que ele vai blasfemar. Em outras palavras, homem nenhum pode te amar pelo que o Senhor é, eles te amam apenas por aquilo que o Senhor dá para eles. Tira de Jó o que você deu e você vai ver que ele vai te desobedecer. E o diabo toca na vida de Jó, toca na saúde de Jó. Sabe o que Jó falou? Quem sou eu para blasfemar? Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o meu Senhor, eu não vou pecar, porque eu obedeço Ele incondicionalmente, eu obedeço Ele por quem Ele é. E é essa obediência que nós precisamos ter no nosso coração. Por último, e agora é o último mesmo, nós vencemos o diabo através das nossas armas espirituais. Oração, palavra, jejum. O que é jejum, pastor? É fome de Deus. Jejum não é abster-se de comida, jejum é ter fome de Deus. Quando eu resolvo aplicar no meu coração essas disciplinas, eu vou conhecer a palavra, porque o diabo vai usar a própria palavra. Deixa eu dizer para você, que tem o Salmo 91 aberto na sua casa, grandes coisas. Ter a Bíblia aberta no Salmo 91, gente, não espanta mal olhado, não serve para nada. Porque o próprio diabo conhece o Salmo 91 e ele citou o Salmo 91 para Jesus. Ele conhece versículo a versículo. O que você precisa é viver essa palavra no seu coração. O que você precisa é entender a palavra, as promessas de Deus, aquilo que Cristo conquistou. É você orar, é você clamar, é você submeter a sua vontade à vontade de Deus. E quando você ora, em nome de Jesus, as trevas são dissipadas. É você se vestir da armadura de Deus. A armadura de Deus não é um acessório que eu tiro. Chegar na sua casa, você vai trocar de roupa. Amanhã você vai colocar uma outra roupa. A armadura eu não tiro e coloco. A armadura é quem eu sou. É quem Deus é em mim. É o capacete da salvação, é a couraça da justiça, é a espada do Espírito. Você precisa de toda a armadura de Deus. Você precisa se posicionar, porque Paulo fala que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E quando nós usamos essas armas, o diabo, ele cai por terra. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Meu irmão, minha irmã, nós temos um inimigo ardiloso, um inimigo que tem travado lutas contra você. Mas deixa eu dizer algo, esse inimigo já foi vencido pelo Cristo que nós amamos, e ele pode ser vencido por você, através da presença de Jesus na sua vida. Esse inimigo não pode lhe tocar, se você não der espaço. Esse inimigo, ele não tem poder sobre o seu casamento, ele não tem poder sobre os seus filhos, ele não tem poder sobre a sua vida. Sujeitem-se a Deus,
Sujeitem a Deus o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Clame pela presença dEle. Que o sangue de Jesus esteja presente na sua vida. Que você saia daqui dizendo não para Satanás. Talvez você precise quebrar vínculos hoje. Talvez você precise hoje mandar um WhatsApp para alguém dizer: olha, não entre em contato comigo mais. Estou rompendo com você, porque não é isso que Deus tem para a minha vida. Talvez hoje você precisa perdoar alguém. Paulo fala que nós devemos perdoar para o diabo não ter vantagem em nós. Abra o seu coração. Porque quando a Bíblia diz para sermos inocentes para o mal, quando a Bíblia fala que nós devemos sujeitar o nosso coração a Deus, ela diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, porque ele já foi vencido. Mas eu quero dizer, esse pouco tempo que resta para ele, ele não vai utilizar para estragar a sua vida, porque eu quero crer que a partir de hoje, você está decidindo no seu coração se sujeitar incondicionalmente à vontade de Deus. Você é vencedor, você é vencedora em toda a batalha espiritual, por causa daquele que está em você. Nós vamos cantar esse louvor, que você possa utilizar desse louvor como uma arma de guerra, para clamar e para repreender. Estenda as mãos para a sua casa, estenda as mãos para a sua empresa, ore, entre em batalha, declara vitória, por causa do sangue de Jesus sobre a sua vida, meu irmão. Declare vitória, porque o diabo já foi derrotado por Jesus de Nazaré. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua palavra e te agradecemos porque o Senhor nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Te agradecemos porque Satanás não tem poder sobre as nossas vidas, porque estamos debaixo do sangue do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro está aspergido sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, e nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o maligno já foi vencido, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Muito obrigado, Senhor, pela vitória, pelo sangue de Jesus. Aleluia, graças a Deus, que Deus abençoe sua vida, sua família. Nós temos nossos pedidos hoje. Já está aqui, já? Não vi vocês colocando. Qual deles? Esse daqui.
Graças a Deus, queridos. Nós vamos terminar usando as nossas armas, orando por pessoas que precisam da intervenção de Deus. Shirley pede oração por Lucas Gabriel, sofreu um acidente de moto, teve traumatismo craniano, que o Senhor coloque a mão sobre a vida dele. Jorge e Sandra agradecem a Deus por uma bênção recebida nesta semana, uma dívida de 3 anos atrás. Graças a Deus por isso. Ministério de Compaixão oferece o culto em ação de graças pela vida da Elaine, que fez aniversário dia 19. Cadê Elaine? Glória a Deus, Elaine. Deus abençoe sua vida, minha querida. Oração por Jair Fernandes Felipe, está com Covid, que Deus possa colocar a mão. Ana Paula pede oração pelo sobrinho Lorenzo, na área da saúde, que o Senhor possa restaurar. Léo, oração pela saúde da esposa Hilda. Oração pela saúde de Wilson. Pessoa Araújo está hospitalizado. Artuso pede oração por seu filho Emerson e sua esposa Maria, que estão com Covid, que Papai do Céu possa visitá-los nesse momento. Maria de Lourdes pede oração pela cidade de Araraquara, que Deus possa abençoar essa cidade, restaurar em nome de Jesus. Vera pede oração por Araraquara também, glória a Deus. Nilceia pede oração por toda a família, por sua amiga Monique, que está angustiada, chorando muito, que Deus possa visitá-la. Robson pede oração por seu amigo Mauro, de Florianópolis, perdeu os móveis e tudo que tinha devido a uma enchente, que Deus possa restituí-lo. E Daiane Reis, oração por Joyce Mara, perdeu seu esposo e filha em acidente, dia 18, que Deus possa consolá-la. Vamos orar, queridos. Pai, nós te agradecemos e sabemos que Tu és aquele que é restituidor, que é restaurador. Visite cada família, Deus, que precisa de cura, de restauração. Visite cada pessoa que precisa de consolo, de conforto. Abra a porta para aqueles que precisam. Que o Senhor possa manifestar o Seu poder, a Sua graça, derramar da Tua unção e abençoar cada vida que deposita esperança e fé diante do Senhor, Pai. Muito obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse culto. Obrigado pela vida de cada família aqui representada. Que nós possamos voltar para os nossos lares com a certeza e a convicção que o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas e que somos mais que vencedores. Obrigado por cada louvor, por cada ministro, por cada pessoa, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Estenda suas mãos, queridos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo esteja presente sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família, hoje e sempre. Beijo no coração, Deus abençoe. Não esqueça de fazer a sua inscrição para o nosso seminário de libertação. Muito obrigada pela sua companhia em mais um culto. Se essa é a sua primeira vez por aqui, faça contato com a gente. Nós queremos te conhecer. Compartilhe esse link nas suas redes sociais. Essa palavra pode abençoar outras vidas. E se você deseja contribuir com a nossa igreja online, as informações estão bem aqui, ó, na sua tela. Deus abençoe e até a próxima.